História Moderna 1, Seção 4, Texto 2. História do Novo Mundo. Parte 2. O exílio de Boabdil. Quanto a Boabdil, as fontes divergem sobre a data exata de seu exílio. Para alguns, o rei deposto foi acolhido por um tempo no acampamento de Dom Pedro Hurtado de Mendoza, irmão do conde de Tendila. Para outros, Boabdil ganhou Andarax na Serra das Alpujarras, e foi lembrança que Oviedo guardou. Outro cronista, cujo nome ficou desconhecido, sensibilizou-se com a desolação do rei Násrida, que aparecia em gestos tão simples quanto reveladores. Enquanto o protocolo exigia que os cavaleiros de seu séquito cobrissem seus pés e seus estribos, Boabdil, quando passava por um rio, recusou essa honra, como recusou que lhe estendessem seus sapatos deixados na porta da mesquita. Daquele momento em diante, e mesmo com a deferência que Fernando e Isabel lhe testemunhavam, ele não era nada mais que um mouro forçado a reconhecer a suzerania dos monarcas cristãos. A sorte dos mouros anuncia a de centenas de sociedades ainda desconhecidas dos europeus naquele ano de 1492. Antes de Granada, outras cidades tinham sido reconquistadas e o Estatuto dos Muçulmanos que nelas moravam, os mudéjares, fora regulamentado legalmente. Sob certas condições, a prática do Islã era tolerada. Essas populações eram qualificadas na aurora do século XVI de monfias, termo ambíguo que designava tanto os mouros convertidos ao catolicismo e perigosamente bilíngues, ladinos, quanto pessoas sem lei nem rei. Conviviam com os cristãos e distinguiam-se, sobretudo, nas profissões ligadas ao artesanato e à construção. Assim, a arte de Mudéjar impusera seu estilo refinado a um grande número de edifícios religiosos e palácios, como, por exemplo, o Mosteiro de Guadalupe, na Extremadura, cujo claustro guarda ainda a marca dessa sensibilidade hispano-muçulmana. Além dos monumentos, objetos mais modestos da vida cotidiana, almofadas em couro de Granada ou de Córdoba, couros gravados a ferro quente, dourados ou pintados, trabalhos em madeira, trabalho em latão, em cobre, em marfim, cerâmica dourada, levavam a marca dessa interpretação das culturas. A condição dos mudéjares explicava-se facilmente pela preocupação dos reis cristãos em abrandar as suscetibilidades islâmicas. Ora, Granada era o último bastião maometano. Sua queda transformou a relação de forças. As elites muçulmanas e o séquito de Boabdil entenderam que, a partir dali, nenhuma muralha mais os protegia de uma revanche cristã. Muitos emigraram para a África do Norte. Contudo, se acreditarmos nos cronistas, Dom Inigo Lopes de Mendoza, capitão-geral de Granada, e Hernando de Talavera, arcebispo da cidade, duas figuras de destaque na Reconquista, estavam prontos a adotar em relação aos vencidos a solução Mudéjar que tantos séculos de convívio tornara aceitável para todos. As condições impostas aos vencidos eram relativamente favoráveis. Em princípio, os usos e costumes não deviam ser alterados e os ulemais continuariam a dirigir a vida religiosa da comunidade.
mas tratava-se de quimeras próprias de pessoas de outra geração. E essa tolerância chegou ao fim com a morte dos mais velhos. Uma semana depois da queda de Granada, uma testemunha expressava suas dúvidas quanto à confiabilidade das promessas dos reis católicos em relação aos maometanos. Granada fazia pairar um perigo certeiro devido à sua posição estratégica e aos seus contatos com os mouros da África do Norte. Logo, a repressão, qualquer tentativa de rebelião por parte dos vencidos, era uma necessidade. Assim, a distribuição de terras e de privilégios, conhecida com o nome de repartimiento, foi iniciada no dia seguinte à vitória em detrimento de uma propriedade muçulmana. Comissários avaliavam o conjunto das terras cultiváveis da localidade antes de atribuir um lote a cada colono em função de sua qualidade. Guardemos o termo repartimiento que vamos encontrar com frequência do outro lado do oceano. O conde de Tendila, para citar apenas um deles, recebeu a Serra do Senete, que continha grande quantidade de vilas das quais podiam cobrar tributo, bem como vassalos que viviam à beira do Purchena. Com esse sistema, os mouros que decidissem permanecer nas terras em vez de emigrar para Berberia, mas partir para territórios desconhecidos, seria preferível a ficar em seu próprio país? Engordavam a partir daquele momento uma massa servil esmagada por corveias e tributos. Quanto aos senhores, parecia no início que eles conservariam alguns bens. Na hora da rendição, Boabdil recebeu praticamente a totalidade da Serra de Alpujarra. Instalou-se em Andarax por pouco tempo, já que em 1493 ele vendeu todos os seus bens e foi para a Berberia. É verdade que muitos nobres recolhidos nas Alpujarras exilaram-se com ele, e de sorte que a comunidade islâmica, perdendo suas elites, naufragou muito cedo na inteira dependência dos vencedores. Nos meses que se seguiram à conquista, Granada foi palco de uma extraordinária atividade. Os reis iniciaram os trabalhos de restauração do Alhambra e instalaram-se nele no início do mês de abril. Esse respeito por monumentos construídos por povos considerados infiéis é surpreendente. Ele se contrapõe à conduta seguida no Novo Mundo, uma geração depois, quando os conquistadores arrasaram e arrancaram da memória dos homens palácios tão magníficos quanto o Alhambra de Granada. No passado, contudo, mesquitas foram pilhadas e cidades foram demolidas, sem dar lugar a arrependimentos de ordem estética, além do que completamente anacrônicos. Do lado muçulmano, igualmente, a destruição dos símbolos sagrados do adversário era uma lei da guerra, como testemunham os textos que se comprazem na descrição detalhada destas profanações. Esta fúria devastadora não poupou o campo dos cristãos. Em Sevilha, em 1471, o comandante Henrique IV, Miguel Lucas de Iranzo, narra o confronto de duas facções andaluzas, a do Duque de Medina Sidônia, verdadeiro senhor da cidade, e a de seu rival de sempre, o Marquês de Cádiz, cujos partidários incendiaram a igreja de São Marcos. Casos frequentes, porém reveladores do frenesi blasfematório que, do século XIV até pelo menos a Guerra Civil de 1936, surgem intermitentemente no solo da Espanha, expressando desde tensões irredutíveis até simples diferenças políticas.
Judeus e conversos. Em 1492, no dia seguinte à sua vitória, os soberanos de Castela e de Aragão, que ainda não tinham recebido do Papa o título glorioso de reis católicos, podiam talvez dar-se ao luxo de recuperar um patrimônio que sempre suscitara a admiração dos cristãos. A hora não era de destruição e sim de apropriação. Em nome da Espanha triunfante, dos vestígios de sua grandeza e também daquilo que a tornava distinta do resto da Europa, ou seja, de sua alteridade. A empresa revelou-se tanto mais fácil quanto se tratava de vestígios materiais. Em compensação, no que tangia aos homens, o caminho foi mais árduo. Na medida em que a Reconquista fazia de uma religião o catolicismo, o único cimento da unidade espanhola, todas as comunidades que dele se afastavam tornavam-se não só marginais, mas principalmente indesejáveis. A essa tendência unificadora que surge durante o século XV, acrescenta-se o costume de designar todos aqueles que não constituem a massa dos naturales, ou seja, originários, em termos de desvio religioso. Em razão de sua diferença e do ódio ancestral que os católicos devotavam àqueles que tinham traído o Cristo, os judeus estavam bem colocados para servir de motivo a este protonacionalismo. Um século antes de Granada, em 1931, as revoltas contra os judeus tinham estourado por toda a Espanha, colocando um ponto final no convívio secular entre as comunidades hebraica e cristã. Muitos judeus escolheram então a conversão ao catolicismo, tornando-se assim cristãos novos, conversos ou marranos. A princípio, os primeiros eram sinceros em sua conversão, enquanto os marranos tinham traído sua promessa de batismo e continuavam a praticar secretamente seus ritos judaicos. Nuances que, em muitos casos, apagaram-se em detrimento do converso, categoria invariavelmente suspeita de traição para com o catolicismo. Certas carreiras, como a medicina, tinham contado entre seus seguidores uma maioria de conversos. Outros cristãos novos ocuparam posições elevadas no seio da igreja, como o famoso inquisidor Juan de Torquemada, cujos avós eram de linhagem dos judeus. Dom Francisco, bispo de Coria, originário de Toledo, e Dom Alfonso de Santa Maria, bispo de Burgos, iluminado pela graça do Espírito Santo e convertido a partir daquele instante à nossa santa fé católica. Durante o século XV, as comunidades judias reencontraram de forma geral sua prosperidade, mas aqui e ali o ódio popular provocou contra elas reações hostis. Em meados do século XV, sob o reinado de Juan II, cuja simpatia pelos conversos era conhecida, a cidade de Toledo elevou uma queixa para protestar ao mesmo tempo contra os abusos do comandante Álvaro de Luna e contra a recrudescência das práticas judaizantes entre os cristãos novos. Normalmente, a animosidade contra os judeus manifestava-se, sobretudo na plebe, na comunidade, sendo os argumentos apresentados de dois tipos: econômicos, já que a prevaricação e a usura eram muitas vezes invocadas para justificar essa hostilidade, mas também e principalmente religiosos,
pois os cristãos novos passavam por blasfemadores, apóstatas, relapsos, heréticos e infiéis, ou ainda idólatras, o que era o cúmulo para uma religião que rejeitava o culto das imagens. Ligados ao comércio, às finanças, à medicina ou às ciências, os judeus exerciam também pequenas profissões e constituíam uma população essencialmente urbana. Segundo o cronista Barnaldes, eram todos mercadores, vendedores, coletores de impostos sobre as vendas alcabalas e coletores das rendas das multas, eram administradores empregados pelos senhores, barbeadores, costureiros, sapateiros, preparadores e trabalhadores do couro, tecelões, pequenos lojistas, vendedores de porta em porta, trabalhadores da seda, ferreiros, ourives e praticavam outras atividades desse tipo. Nenhum deles trabalhava na terra, nem era lavrador, carpinteiro, nem pedreiro, mas todos procuravam profissões fáceis e formas de ganhar a vida trabalhando pouco. Esse bem-estar, reunido ao brilho intelectual e à ligação visível que alguns deles mantinham com o ramo da usura e das finanças, provocou uma inveja corrosiva, porque alguns conversos passaram a ocupar cargos aos quais nenhum judeu poderia ter pretendido no século XV. Além de restituir-nos a visão da época, esses trechos revelam capacidade e o costume de observação da sociedade. Estas foram mais tarde exercidas sobre as populações do Novo Mundo com o mesmo peso de preconceitos homicidas e de estereótipos. Durante as lutas entre facções, certos senhores como Juan de Pacheco, Marquês de Vilhena, atiçaram deliberadamente, ao que parece, esses ódios, cooptando assim a nobreza. Em certos casos, essa peregrinação aos judeus provocou verdadeiros massacres, como em Toledo, Córdoba e Jaén. Ao contrário, nas cidades onde os conversos eram muitos e poderosos, como em Burgos e em Sevilha, as reações foram menos violentas, pois eles gozavam de uma reputação de piedade, alimentada talvez por aqueles que, dentre eles, tinham entrado para as ordens. Não era o caso em Segóvia. A conduta desses conversos era intolerável, de tanto que trabalhavam habitualmente para oprimir os outros cidadãos, tomando com imprudência todos os cargos públicos e exercendo-os de maneira muito injusta, ignominiosa para a pobreza, esta carregada de todos os méritos. Enfim, era muito duro para o povo de Segóvia que estrangeiros, outrora ocupados em profissões vis e longe de todo cargo honorável, gozem de honrarias e deem, segundo seu capricho, ordens para grande prejuízo da antiga nobreza. Diego Arias Dávila, que pertence ao séquito do rei Henrique IV, ilustra a ascensão social de alguns conversos. Antes de se tornar tesoureiro do rei, Diego ganha a vida no comércio das especiarias, percorrendo vilas da região de Segóvia, de onde era originário, e encantava os camponeses com seu espírito e com seus cantos mouriscos. Não se sabe por que boa fortuna esse vendedor conseguiu ganhar a confiança do rei e tornar-se seu preceptor, ainda que alguns cronistas, como Palência, sugiram uma ligação amorosa entre os dois homens. Em todo caso, Diego, agora tesoureiro, encarregado dessa tarefa, às vezes rentável, outras delicada e perigosa, comprou um cavalo tão rápido que permitiu muitas vezes que eu escapasse da ira dos lavradores, o que lhe valeu o apelido de El Volador. A família Arias Dávila enriqueceu e adquiriu até títulos de nobreza, como o de Conde de Ponho Rostro.
Um dos irmãos de Diego, Pedrarias el Valiente, herdou o cargo de tesoureiro. Outro, Dom Juan, tornou-se bispo de Segóvia. A espantosa ascensão social dessa família inspirou poetas de todo o veio, satíricos como Rodrigo Cota, ele também converso, ou épicos como Gomes Manrique. Em 1480, sobre o reinado de Isabel, às vésperas da cruzada contra o reino de Granada, os conversos voltaram a ser perseguidos, desta vez de forma mais direta, com a criação de um tribunal especial, a Inquisição, encarregado de eliminar a heresia por todos os meios, inclusive pelo fogo. Por ocasião de sua estada em Sevilha, em 1478, os soberanos foram alertados das heresias dos marranos. Aqueles que escapavam da fogueira eram condenados ao carregar grandes cruzes vermelhas em suas vestes para mostrar aos olhos de todos seu passado herético. Uma tempestade de proibições abateu-se sobre os infelizes. Foram expulsos de qualquer cargo público que implicasse a menor responsabilidade e foram proibidos de usar seda e joias sob pena de morte. Enquanto Hernando del Pulgar conta em 1488 o número de 2.000 pessoas condenadas à fogueira em várias cidades da Espanha, o cronista Bernaldez, mais moderado, cita mais de 700 pessoas acusadas de praticar os ritos judaicos e que foram queimadas. O zelo dos inquisidores chegou aos mortos, imitando assim os detestados turcos que desenterravam as relíquias e os ossos dos mártires de Constantinopla para jogá-los ao fogo. Os tribunais queimavam igualmente com efígie homens ilustres. Em 1485, Juan Arias Dávila, bispo de Segóvia, viu condenarem simbolicamente seus parentes e seus avós como heréticos judaizantes e teve de partir para Roma. O problema da mescla das culturas e da manutenção de práticas meio clandestinas manifesta-se num opúsculo conhecido como El Alboraique, publicado em 1488. O texto descreve o Anousim, ou batizados à força, como seres híbridos e monstruosos, a imagem do animal mítico cavalgado por Maomé quando este chegou ao paraíso, o El Borak, dotado de 20 características diferentes, indo do lobo ao pavão, passando pela lebre, pela águia e pelo leão, circuncisados como os mouros, respeitando o Shabat, como os judeus. Cristãos, mas cristãos somente de nome, nem mouros, nem judeus, nem cristãos, ou seja, indivíduos arrancados de sua comunidade de origem. A diferença dos costumes, notadamente da alimentação, foi o suporte de preconceitos dos quais não se pode minimizar o alcance, segundo os cronistas. Os conversos eram glutões, amantes de boa comida, que continuavam a preparar pratos à maneira judaica. Cozinhavam suas refeições durante toda a noite de sexta-feira, de forma que no sábado estivessem prontas sem que ninguém tivesse de prepará-las. O cheiro das cebolas, fritando no óleo e do alho, espalhava-se e os traía, pois eles nunca usavam toucinho para cozinhar a carne. Esta comida, dizia o povo, empesteava seu hálito e suas casas. Eles fediam como os judeus por causa dos alimentos de que gostavam, mas também porque não eram batizados. Do cheiro da fritura e do hálito da respiração cheia de alho, às substâncias físicas, até a própria essência do judeu,
o passo era muito curto. Da cultura passou-se facilmente à natureza e a ligação ao judaísmo inscreveu-se no sangue, contaminando-o. A expulsão dos judeus. Vivendo sob tais ameaças, muitos judeus emigraram para Portugal, para a Itália e para a França, alguns anos antes do decreto oficial de expulsão. Seus bens foram confiscados e destinados a financiar a guerra contra os mouros e outras ações para a glória da fé católica. Mas a motivação financeira não parece ter sido determinante, mas foi o temor da influência nefasta que essa comunidade exercia sobre os cristãos novos, sempre prontos a voltar às suas antigas crenças, que acabou com as hesitações de Isabel e Fernando, fiéis à concepção medieval da comunidade judia, mas determinados a eliminar a heresia que ameaçava dilacerar a sociedade cristã. David de Modena, judeu italiano, contemporâneo da expulsão, atribuiu ao soberano as seguintes palavras, abre aspas, quando todos os judeus forem expulsos, todos os marranos de meu reino, e o país está cheio deles, se tornarão verdadeiros cristãos. E foi o que aconteceu. Fecha aspas. A questão muçulmana estava longe de estar resolvida quando, no dia 31 de abril de 1492, Isabel e Fernando assistiram o decreto de expulsão dos judeus que os intimava a converter-se ou a deixar definitivamente a Espanha sem nunca poder voltar, sob pena de morte. O decreto dava-lhes 3 meses para liquidar seus negócios, vender seus bens e partir para outros lugares. A decisão não foi tomada de forma leviana. O pretexto fora fornecido em 1491 por uma questão tenebrosa, a da criança santa, de la Guardia, que durante um tempo polarizou os debates. No dia 6 de junho do ano anterior, um converso chamado Benito Garcia foi preso em Astorga quando voltava de Santiago de Compostela. 2 bêbados, encontrados numa pousada, tinham achado dentro de sua mala uma hóstia consagrada. Levado frente ao vigário episcopal e submetido à tortura, passou para as confissões. 6 conversos. Benito Garcia, 4 irmãos Franco, que faziam comércio de Laguardia e Múrcia, e um certo Johan de Ocânia, assim como 5 judeus, Dom Sá Franco, velho de 80 anos, e seus 2 filhos, Moshe e Youssé, David de Pereyon, pobre, de la Guardia, e um médico morto na época do processo, mestre Yussá Tazarte. Teriam se encontrado de noite numa caverna perto de La Guardia, onde teriam crucificado uma criança depois de a terem feito sofrer os suplícios da paixão. Esses fatos teriam acontecido em 1488, quase 2 anos antes da prisão. Ainda segundo a confissão, alguns dias depois do crime, eles teriam voltado ao mesmo lugar e com o coração da criança e uma hóstia teriam fabricado um sortilégio destinado a fazer perecer de loucura todos os inquisidores e os cristãos para restaurar o judaísmo. Os acusados foram queimados, uns em efígie, porque já estavam mortos na época do processo, e outros em pessoa. A Inquisição deu a esse acontecimento a maior divulgação possível. A sentença foi até trazida em catalão e publicada em Barcelona. É evidente que se tratava de uma história inventada do início ao fim e aumentada por torturas sacrílegas, embora não possamos ignorar que práticas mágicas, rituais ou mesmo feitiçarias tenham tentado conjurar a influência da Inquisição
como já acontecera em outros lugares. Mesmo com as exortações à conversão, os judeus em seu conjunto permaneceram fiéis à sua crença e prepararam-se para a grande retirada. Frente ao perigo, os ricos tornaram-se solidários aos mais pobres. Quantos foram tocados pelo decreto de expulsão? É uma pergunta. Bernaldez evoca o número de mais de 30.000 judeus casados em Castela e mais de 6.000 em Aragão, contando com a Catalunha e com Valência, o que representa, segundo ele, mais de 170.000 pessoas. A antecipação com a qual foi efetuado o êxodo permitiu abusos de toda sorte. Os cristãos aproveitaram-se do desespero dos judeus para comprar seus bens a preços ridículos, trocando uma casa por um burro, uma vinha por alguns metros de pano. Como foram proibidos de levar metais preciosos, parece que foram muitos os que recorriam ao conhecido estratagema de todos os exilados e prisioneiros, que consistia em esconder as moedas em seu próprio corpo, engolindo-as nos pontos de passagem onde deveriam ser revistados, nos vales e nos portos. Naquele verão de 1492, os judeus deixaram a terra onde tinham nascido, a pé ou em lombo de burro, pelos campos escaldantes, amontoados em charretes. Judeus de todas as cidades, esgotados de cansaço, uns caindo, outros levantando-se com dificuldade, nascendo ou morrendo na estrada, inspirando a compaixão por todo lugar onde passavam. Em seu caminho, o povo das vilas implorava para que pedissem o batismo e que pusessem assim um ponto final em seu infortúnio. Mas muito poucos ouviram esses conselhos. A maioria, fortalecida pelos rabinos, cantava para dar coragem, tocava tambor ou tamborim. Alguns ganharam os portos de onde embarcaram para a África do Norte. Outros foram para Portugal. Quando viram o mar, escreve o cronista Bernaldez, os clamores dos exilados rasgaram a serenidade daquele dia de verão. Alguns desejaram nunca ter nascido. A partida de Colombo. Podemos imaginar sem dificuldade os gritos de desespero, a confusão geral e a bagunça do cais. Tanto mais que os judeus não eram os únicos que estavam embarcando naquele mês de agosto. É que no embalo das medidas tomadas durante as semanas que seguiram a queda de Granada, Cristóvão Colombo foi recompensado por sua tenacidade no dia 17 de abril com as Capitulaciones de Santa Fé. Ele era nomeado almirante do mar Oceano, um título à primeira vista honorífico que dava ao genovês poderes que se revelariam exorbitantes em seguida, sobre todas as ilhas ou terras que viesse a descobrir. Mas abril não podia prever o que aconteceria em outubro, e os soberanos estavam muito longe de suspeitar o alcance inusitado das capitulações à luz das descobertas do almirante. No mês de junho, quando os judeus já enchiam as estradas do exílio, Hernando de Talavera, confessor da rainha e ele mesmo converso, suplica em vão a Isabel que acabe com aquela expedição insensata. Ela não só estava desafiando os limites fixados por Deus para a expansão dos homens em direção ao Ocidente, como também estava desviando os cristãos de sua tarefa mais importante, a reconquista da Terra Santa, que havia caído nas mãos dos infiéis. Argumentos de peso aos quais o confessor acrescenta um toque venenoso que alimentou desde então muitas controvérsias sobre a identidade real de Colombo. Abre aspas.
Se fosse vontade da Santa Trindade ver partir seus filhos pelos mares exteriores, diz ele, nosso Deus teria esperado a chegada de um estrangeiro anônimo, de quem ninguém conhece as suas origens? Fecha aspas. É uma pergunta. Forma mal disfarçada de fazer do almirante um advenzio, um advenezzo, um recém-chegado, um homo novus, enfim, um converso, mesmo com a autoridade de que gozava Talavera. Os soberanos aceitam que Colombo embarque em Palos, na costa da Andalucia Atlântica, não longe da fronteira portuguesa. Esse porto não foi escolhido por acaso. Além de todos os outros estarem atravancados pelo êxito, Palos oferece a vantagem de oferecer, sem que se gaste um centavo, 2 caravelas armadas, a Nina e a Pinta, pertencentes uma a Juanino e outra aos irmãos Pinzon. O navio almirante, o Santa Maria, é alugado por Colombo a um patrão de Galiza, Juan de la Cosa. Esse pequeno porto é familiar ao genovês. Em 1485, deixando Portugal, onde enfrentara apenas recusas, refugiou-se em Palos, no condado de Niebla, uma região de terras baixas e inundáveis, dominada pelo mosteiro franciscano de La Rábida. O condado de Niebla pertencia ao riquíssimo duque de Medina, Sidônia, com quem, em Sevilha, Colombo fizera contatos inutilmente. Tivera mais sucesso com seu rival, o duque de Medina Celi, que possuía o porto de Santa Maria, perto de Cádiz. Esses senhores da terra e do mar tinham desafiado a autoridade real durante os tempos conturbados das banderias. Eles também tinham armado por sua conta navios destinados a fazer a caça aos portugueses e aos castelhanos que voltavam da Costa do Ouro, na África, sem pagar a quinta parte do saque à coroa. Ora, desde 1479, o Tratado de Alcaçovas garantia o monopólio português além das Ilhas Canárias e especificava as condições do tráfico do ouro e dos escravos africanos para Castela. O que explica que o genovês, que alguns anos antes apostara na ambição daqueles grandes senhores, tivesse sido beneficiado por sua ajuda. A rainha Isabel obrigou os condes de Niebla a participar da expedição de Colombo para compensar os crimes de pirataria cometidos por seus navios, infringindo o tratado luso-castelhano. Eis a razão pela qual o genovês herdara em seus navios marinheiros experientes, cujo espírito de independência dobrava-se mal às suas exigências. Assim ele pôde pressentir, desde antes da partida, que teria dificuldades em manter sob seu comando os 3 irmãos Pinzon, mais hábeis do que ele na arte da navegação, assim como o Nino de Monnier, homens acostumados com os ventos do Atlântico e sem os quais a expedição das Índias teria sido impossível. Os 3 navios de Colombo deveriam partir para o alto mar dia 2 de agosto. Ora, essa data coincidia com a do 9 Ab do calendário judeu, dia de jejum e de penitência, que comemora a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor e do segundo templo por Tito. Colombo saberia desse aniversário? Seria que nenhuma empresa poderia ser iniciada com sucesso naquele dia? Quando tudo estava pronto, ele adiou sua partida para o dia seguinte, no mesmo dia em que mais de 8.000 famílias amontoavam-se todas
amontoavam-se em todas as embarcações fretadas para o êxodo. Mas o calvário dos judeus não acabou ali. Quando se aproximaram de Orã, foram subjugados pela frota do corsário Fraguso, que exigiu um resgate. Para escapar dele, os navios deram meia volta até Cartagena, onde 150 pessoas desembarcaram e pediram o batismo. Outros voltaram para a África do Norte e chegaram a Fez, descalços, maltrapilhos, cobertos de piolhos, esfomeados e tão infelizes que davam pena de ver. Maltratados pelos mouros, muitos deles resolveram voltar para a Espanha e aceitar o batismo. Mas a volta foi pior que a ida. Despidos, violentados e expoliados pelos muçulmanos que procuravam as moedas escondidas em seus corpos, deixaram aquela terra de pesadelo em direção à sua terra de origem, mesmo com o terror que a Inquisição lhe inspirava. Assim, quando viram que tinham voltado para cá, agradeciam a Deus que os tirara das mãos daqueles brutos e que os trouxera de volta para uma terra de pessoas ajuizadas. As mulheres, além disso, confessavam coisas muito feias que aqueles brutos mouros e árabes cometiam com elas, e até com rapazes e homens, o que não é decente descrever. Ainda naquele momento, frente àquela debandada, Isabel e Fernando concederam asilo a conta-gotas, temendo serem de novo invadidos pelos judeus. Quando perceberam que todos aqueles que podiam voltavam para se tornar cristãos, o rei deu ordem de colocar sentinelas para não mais deixar ninguém entrar. Se tivessem conseguido a autorização de voltar em dinheiro para se libertar de todos os judeus de Castela que tinham ido para o reino de Fez, nenhuma teria ficado e todos teriam voltado para serem cristãos. Levemos em conta aqui o preconceito anti-muçulmano que parece ser tão violento quanto o ódio aos judeus. Naquele fim de século, sob a pena dos cronistas ou entre a maioria dos cristãos velhos, o espírito de cruzada contra o Islã confunde-se com a rejeição aos judeus e com a exaltação da superioridade das terras cristãs. Por fim, outros cristãos novos abandonaram um país tão inóspito por terras talvez mais propícias, do outro lado do Atlântico, aproveitando a partida das caravelas de Colombo. Navidad. O ano que estava terminando tinha sido excepcional para as coroas de Castela e de Aragão. Isabel e Fernando podiam regozijar-se por terem submetido os infiéis e destronado Boabdil. A nobreza, que causara tantas preocupações à realeza durante muitos anos, estava doravante controlada em sua veleidades de independência. Os ladrões, que tornavam os campos pouco seguros até aquele momento, pareciam estar controlados pela polícia municipal, que eram as Hermandades. A sodomia, que tinha sido tão comentada na época de Henrique IV e de sua guarda moura, estava sendo perseguida pela Inquisição. Os judeus tinham ido embora para sempre, ou pelo menos era o que se pensava naquela véspera de Natal, em que os sinos das igrejas tocavam com mais alegria e vigor que antes. De Santiago de Compostela ao Mosteiro de Guadalupe, das capelas das Astúrias às antigas mesquitas santificadas pela cruz, os cantos de Natal elevaram-se naquela noite de paz como um hino de agradecimento ao Santo Salvador. Algumas famílias, em Palos ou outras cidades, rezavam por aqueles que haviam partido com o estrangeiro para uma viagem assustadora. Talvez Isabel também pensasse em Cristóvão Colombo e em seus sonhos loucos, após tantos meses sem renúncias.
Sob que estrelas ele estaria naquela noite? E se Deus quisesse que ele tivesse sucesso? A rainha ainda ignorava que Colombo atingira no dia 12 de outubro o que ele acreditava ser a extremidade da costa asiática. E, de fato, a ilha de San Salvador, nas Bahamas. Durante as semanas que se seguiram, ele explorou o litoral de Cuba e depois o de uma grande ilha, São Domingos, que ele nomeou de Hispaniola. Na noite quente de Natal, sobre os trópicos, a caravela Santa Maria encalhou perto da costa, sobre um mar de óleo. Não devemos dormir na noite santa, não devemos dormir. Teriam as estrofes desse famoso vilancico da época soado como uma queixa no litoral da Hispaniola? Uma pergunta. As estranhas circunstâncias do acidente, a descrição de Colombo em seu diário, seu silêncio na carta que endereça mais tarde a Sant'Angel, inspiram interpretações diversas. Tratava-se simplesmente de um descuido de Juan de la Cosa, dono do navio e navegador experiente que tinha entregue o leme a um aspirante? Ou então esse naufrágio foi de alguma forma provocado pelo próprio almirante? No dia seguinte a esse desastre, os índios trouxeram a Colombo pedaços de ouro. O genovês viu nisso um feliz presságio e reconheceu no naufrágio os desígnios do Senhor. Partiu alguns dias depois, deixando uns 40 homens naquela praia que batizaram de Navidad, primeiro estabelecimento europeu naquilo que acreditavam ser os confins do Extremo Oriente. Os homens que ficaram em Navidad não figuraram na lista da tripulação, salvo uma exceção. Esse enigma intrigou no século XX Alice Gold e Quincy, que chegou ao cabo de pesquisas minuciosas a identificar uns 20, dentre os quais vários conversos e outros dos quais não se sabe a origem. Seriam os judeus embarcados clandestinamente no Santa Maria para escapar às perseguições, como pretenderam certos autores? À luz de argumentos bastante convincentes? Uma pergunta. Seria essa a razão pela qual esses marinheiros suplicavam a Colombo que os deixasse na ilha para não terem de voltar a um país hostil? Antes de se tornar o túmulo dos índios, São Domingos teria sido durante alguns meses. Nenhum desses marinheiros sobreviveu aos ataques dos indígenas. Uma terra de asilo. Naquele dia, 26 de dezembro de 1492, em todo caso, Colombo podia escrever em seu diário que o ouro que não deixariam de encontrar em Navidad serviria para reconquistar Jerusalém e a Santa Casa do Sepulcro de Cristo.